Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Será que Deus existe ou ele é apenas uma energia? A resposta para esses e muitos outros questionamentos está na Bíblia, a Palavra de Deus. Mas você deve estar pensando aí, mas ler a Bíblia? Ela é tão complicada, eu leio e não entendo nada. Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você também pode escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou acessar o nosso blog, novotempo.com/estaescrito. Parece que virou mania mães jogarem filhos no lixo. Fico pensando, até que ponto chega a natureza humana, não é verdade? Por que somos assim? Maus, egoístas, violentos, gananciosos, avarentos, blasfemos, arrogantes, prontos para o mal e vagarosos para fazer o bem? No programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta que é possível o homem mudar a sua natureza. Esta é a série Nisto Cremos e o tema de hoje é a natureza humana. Fique conosco, eu garanto que você não vai se arrepender. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na dualidade da natureza humana. Até que ponto chega a natureza humana? O que levou homens a dizimarem 6 milhões de pessoas? Os extremos do ódio coletivo. Todas as câmaras de gás, simplesmente para matar quem não tinha cabelos loiros e olhos azuis. O Holocausto ocorreu há muitos anos, mas nunca iremos esquecer. Não podemos esquecer para que nunca mais se repita. Você está no programa Está Escrito. Estamos desenvolvendo a série Nisto Cremos. Sabem, uma das coisas que eu mais quero perguntar para Deus no céu é a respeito do Holocausto. Eu tenho certeza que você já se perguntou por que de tanta dor. A Segunda Guerra Mundial surgiu, as pessoas começaram a ser mortas no campo de batalha. Mas você escolher matar alguém simplesmente porque ela não tem a cor da sua pele ou porque ela não tem a cor dos seus olhos é algo para mim estranho e para você também. Agora, por que Deus permitiu tudo isso? Eu não sei, não entendo. E todas as vezes que eu assisto algum documentário, algum filme a respeito do Holocausto, eu fico reflexivo pensando por que Deus não fez nada. Eu me lembro de um documentário onde uma senhora idosa, sobrevivente do Holocausto, disse que quando ela era pequena e via seus pais morrendo, seus irmãos sendo assassinados, fuzilados, ela chorava e perguntava: Senhor, por quê? Por quê? Você tem ideia de quantas orações, de quantas preces aqueles judeus fizeram? Quando a gente pensa nessa situação, quando a gente lembra que 6 milhões de pessoas foram dizimadas simplesmente porque elas não tinham a referência básica ariana para ter uma vida sólida, eu fico pensando no terror que essas pessoas viveram e sentiram. Que desespero foi esse? Quantas famílias dizimadas
pelo ódio coletivo. Realmente, a imaginação má do homem não tem fim. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Existem pessoas que imaginam que a natureza do homem é boa e o que corrompe o homem é o meio. Será que é assim que acontece? Eu fico lembrando do Holocausto e pensando em uma coisa importante. Se eu e você nos esquecermos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pode ser que em algum momento tudo aquilo volte a acontecer. É por isso que o programa de hoje começou mostrando para você essa pedra. Nela está escrito Remember. Sabe por quê? Se você tiver algum dia a oportunidade de ir até a capital dos Estados Unidos, Washington, você vai descobrir que lá é o paraíso dos museus. Muitos museus gratuitos para as pessoas, inclusive esse, o do Holocausto. E ali você tem a oportunidade de no final comprar alguns souvenirs, algumas lembranças. E uma delas são pedras, como essa. Essa pedra diz assim, relembre ou lembre. Lembre. E é talhada em uma pedra justamente para dar essa ideia de que nós precisamos lembrar sempre do que o ser humano foi capaz de fazer. Quando todos resolveram pensar que uns eram melhores do que outros. Sabe, esse é um grande problema. Quando nós pensamos que somos melhores do que outros, abre-se a porta para a raiva, para a morte, para a tristeza. Mas sabe, existem muitos holocaustos modernos hoje. Eu tenho certeza que você tem acompanhado em noticiários, em telejornais, na internet, crianças abandonadas, chacinas acontecendo, bebês abandonados em lagos, em praças, em lixos, tanta tristeza. Eu faço uma pergunta a você, por que somos assim? Por que somos maus, egoístas, violentos, avarentos, mesquinhos? Por que carregamos no nosso DNA essa força, essa propensão para o mal? Eu quero lembrar a você que é pai, eu tenho certeza que você vai me entender. Lembra quando o seu filho era pequeno? Talvez você tenha um filho pequeno agora. E o seu filho desde cedo já demonstrou que ele tinha no coração alguma coisa de egoísmo. Quando não queria emprestar o brinquedo ou quando tinha ciúmes da mãe ou do pai. Desde pequeno somos assim. É exatamente isso que nós lemos no Salmo 51. Davi lhe declara assim, olha, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu e você somos naturalmente maus. Nem todos pensam assim. Eu já vi muita gente defendendo, inclusive nos meios acadêmicos, a ideia de que o homem de fato é bom e de que o meio é mau. O que você pensa? Somos maus e o meio é bom? Ou talvez a gente seja mau e o meio seja mau? Talvez a gente pode pensar de uma outra maneira. Eu sou bom e o meio é mau. Ou eu tenho uma natureza boa e o meio também é bom. Querido, desde que pecamos, a realidade é essa. A nossa natureza passou de espiritual para carnal. Uma natureza que era santa, nós somos criados dessa maneira por Deus, perfeitos, com a tendência para o bem. Desde que escolhemos o caminho contrário ao caminho de Deus, a nossa natureza se inclinou para o mal. E o meio é mal. Pare para pensar. A segunda lei da termodinâmica, a entropia, as coisas estão sempre em desordem, em desorganização. Nós morremos, desde o momento em que nascemos, começamos a morrer. A vida é assim. É por isso que nós nos decepcionamos com as pessoas, é por isso que nós nos decepcionamos com as empresas, com os governos. Você entende por que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem? Talvez você nem saiba, mas a Bíblia diz isso. Maldito o homem que confia no homem. Ora, por que isso? Sabe por quê? Porque a nossa natureza é assim, é enganosa, a nossa natureza é falha. Às vezes somos até sinceros, vamos até o altar e diante de um padre, de um líder religioso, de um pastor, dizemos que vamos permanecer fiéis à pessoa que amamos até que a morte nos separe. E depois de algum tempo você conhece o fim da história. As pessoas traem, se divorciam. Por que isso? É porque somos verdadeiramente maus.
Se você não entender isso dentro do cristianismo, todo o resto é comprometido. Se você achar que de fato você é bom, porque simplesmente ama a sua esposa, porque cuida dos seus filhos, porque leva e traz seus filhos para a escola, porque você é justo com a sua empregada doméstica, porque você paga corretamente os seus impostos, se você achar que essas coisas faz de você uma pessoa boa, você simplesmente não entendeu nada do cristianismo. Não importa quão bom você aparente ser, você ainda assim continua sendo mau. Mesmo que você não peque, mesmo que você continue lutando contra o pecado, que você tenha comunhão com Cristo Jesus, você continua sendo um pecador. Olhe para você. A Bíblia diz que as nossas justiças pessoais são como trapos de imundícia. E você tem ideia do que a Bíblia quer dizer quando fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia? É difícil, é complicado, mas eu vou dizer para você exatamente aquilo que a Bíblia quer dizer. Sabe quando uma pessoa se alimenta e não passa bem? Sabe quando ela vomita? E quando alguém sai correndo pegar um trapo velho para poder limpar o vômito? E a pessoa vai lá e ela consegue pegar o máximo que pode com o pano, mas ainda assim o líquido é muito maior do que a capacidade do pano absorver. E o indivíduo sai com aquele pedaço de trapo, com aquele pano cheio de vômito. É isso que a Bíblia chama de trapos de imundícia. E é nessa maneira, nesse nível, que a Bíblia compara a minha justiça própria. E nesse exato momento, eu não sei quem é você. Eu não conheço o seu nome, não sei a cor dos seus olhos, não sei quem é você, não sei nada sobre você. Mas existem pessoas que estão assistindo nesse momento esse programa que acreditam que são boas. Porque são corretas, porque são honestas, ou porque querem fazer tudo que é correto e tudo que é honesto. Querido, isso é nossa obrigação, mas isso não tira o fato de que eu e você somos pecadores e somos maus. E existem muitas pessoas que não cometem verdadeiras atrocidades por falta de oportunidade, porque se tivessem, outras desgraças já teriam acontecido no Brasil e no mundo. Mas eu sei que você sabe que dentro de você existe o grande conflito entre o bem e o mal. Mesmo que você faça aquilo que é certo, o que é correto, você sente a tentação pelo erro, pelo pecado. Somos inclinados para isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, no verso 19 e 20, ele declara assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele diz, ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. A experiência de Paulo é a mesma experiência que eu e você temos. Queremos fazer o bem, mas não conseguimos. Queremos fazer o que é certo, mas não conseguimos. Agora, isso não é justificativa para o erro e para o pecado. Eu e você temos a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado, mas isso não significa que eu deva viver em pecado e em erro. O programa de hoje precisa mostrar para você que mesmo tendo essa tendência para o mal, ainda assim podemos fazer o que é certo. Veja, por exemplo, o caso de pessoas que tinham tudo para dar errado e deram certo. Existem outros casos onde a pessoa tinha tudo para dar certo e deu errado. Sabe por quê? Porque dentre essa luta do bem contra o mal, existe uma coisa chamada escolha, decisão, livre-arbítrio, liberdade. É verdade, tudo que eu e você somos é o resultado do que escolhemos. Mas sabem, Jesus Cristo veio a essa terra para provar para você e para mim que Adão, que não tinha a tendência para o pecado, ele poderia viver sem pecar. Por isso Jesus Cristo viveu sem pecado. Ele foi afetado, sem dúvida nenhuma, pelo pecado. Ele sofreu, chorou, foi assassinado, tudo isso está tudo certo, ok. Jesus Cristo morreu, sofreu, ele foi afetado pelo pecado, mas não foi infectado pelo pecado. Diferente de você e de mim. Nós fomos infectados e afetados pelo pecado. Olhe para você, olhe ao seu redor, nós não somos bons. Eu gostaria de ser, gostaria que os meus filhos fossem, gostaria que a minha esposa fosse, que a minha mãe fosse, mas não somos bons. A nossa natureza é má, é perniciosa, é egoísta, é avarenta. Você sabe do que eu estou dizendo. Por isso, nos tornamos prisioneiros da morte. Ela se tornou a nossa principal inimiga. Tudo foi feito para que pudéssemos dar certo, mas demos errado. Agora, mesmo agora programados para o erro, com a nossa natureza sendo ruim, nós podemos dar certo.
Eu quero que você preste atenção na história desse homem. Ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Eu tenho certeza que é possível. Se você foi programado para dar errado, você também pode dar certo. Preste atenção no que você vai assistir agora. Eu tenho certeza que vai mostrar que você também é possível, que eu também tenho a possibilidade de darmos certo nessa vida e na vida por vir. Ben Carson era um menino pobre, negro e filho de pais separados. Morava num dos bairros mais violentos da cidade de Detroit. Na escola era um garoto problema. Certo dia chegou a puxar uma faca para ferir um garoto. Suas notas eram péssimas e era visto como um aluno com deficiência de aprendizagem. Mas aos 33 anos, ele se tornou o diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, Estados Unidos. Sua história mostra que ninguém está preso a circunstâncias, destino ou armadilhas da vida, e revela a importância e determinação de uma mãe. Em 1987, o Dr. Ben Carson alcançou fama e o reconhecimento mundial por seu desempenho na bem-sucedida separação dos gêmeos siameses, que estavam unidos pela parte superior da cabeça. Uma operação complexa e delicada, que exigiu 5 meses de preparativos e 22 horas de cirurgia. Hollywood transformou no filme Mãos Talentosas. And Jesus Christ represents the extension of the Father to us, so that we could identify with someone who was flesh and blood just like we are, who are subject to all the same things that we are subject to. I pray, I contemplate, I frequently ask Him for help, particularly when something isn't going well. I remember we had a case about a year ago, very, very difficult case, and I just couldn't get the procedures to work. I felt really bad for the patient because she was suffering so much, and she was a physician, and I finally just stopped and I said, time to pray. Not that I hadn't been praying already, but the anesthesiologist prayed, and the circulating nurse prayed. We all prayed, and then it worked. Boom, just like that. So do I think prayer works? Absolutely. I saw that anesthesiologist last week, and she said, "Remember how well our prayer worked." But I don't think you have to physically stop and utter a prayer like you do when you're talking to another individual. A lot of times it can be mental, and you can communicate with God mentally and through your attitude. Sometimes in church they say, assume an attitude of prayer. Talvez você tenha tudo para dar errado porque você nasceu com uma natureza má, pecaminosa, egoísta. Mas se você fizer as escolhas certas, você pode se tornar a pessoa que você sonha. Você pode se tornar um candidato ao reino dos céus, aceitando Jesus como seu Salvador e tomando as decisões corretas, sendo influenciado pelo Espírito Santo. Nesse momento, o quarteto Arautos do Rei irá cantar. Enquanto eles cantarem, reconheça a Deus: Senhor, minha natureza é assim, é má, pecadora, mas eu quero receber a Tua justiça. Eu quero aceitar Jesus Cristo na minha vida. Eu quero receber a perfeição de Cristo na minha existência. E tenha certeza, você um dia estará no céu, ao lado do seu Salvador. Em minha vida, eu preciso entender que problemas sempre irão me acompanhar. Não importa qual caminho eu tomar, poderei sofrer, poderei me cansar. Oh meu Deus, não é possível continuar com as perdas que esse velho mundo traz.
As tristezas fazem lágrimas rolar. Não me deixe só, eu dependo de ti. Olhe para mim, meu Deus, e segure a minha mão. Mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Sei que só tu podes ver o fim, não importa o que vier. Eu só vou seguir se seguires junto a mim. A palavra me ensina a suportar as batalhas que eu preciso enfrentar. Não importa se acaso eu cair, se eu permitir, Deus irá me levantar. Olhe para mim, meu Deus, e segure a minha mão. Mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Sei que só tu podes ver o fim, não importa o que vier. Eu só vou seguir se seguires junto a mim. E meu grito de socorro chegue a ti, que meu choro nunca faça eu desistir, que eu consiga ver além dos planos meus. Te suplico, oh Deus, nunca solte a minha mão. Olhe para mim, meu Deus, e segure a minha mão. Mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Olhe para mim, meu Deus, e segure a minha mão. Mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Sei que só tu podes ver o fim, não importa o que vier. Eu só vou seguir se seguires junto a mim. Eu só vou seguir se seguires junto a mim. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, a nossa natureza é má e sofremos com isso. A imaginação do homem, ela é má, perniciosa, egoísta, e todos nós sabemos disso. Realizamos verdadeiras atrocidades no decorrer da história, mortes coletivas, ódio generalizado. Nossa natureza é autodestruidora. E o Senhor sabe, ó Deus, que cada dia essa maldade aumenta. Por favor, Jesus, não queremos mais viver assim. Queremos receber de Cristo Jesus a nova natureza, a natureza espiritual. Que essa seja a realidade na vida de todos nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
No programa de hoje, você viu que existe esperança para a humanidade. A esperança é Jesus. E pensando nisso, nós preparamos para você o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br. Você também pode preencher o formulário online no nosso blog novotempo.com/estaescrito. Ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E você ainda pode contar também com o nosso plantão de dúvidas do programa Está Escrito, uma equipe preparada só para te atender. Entre em contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso entender que problemas sempre irão me acompanhar. Não importa qual caminho eu tomar, poderei